bem, são 9h44 da manhã aqui no Rio de Janeiro e vamos novamente falar do Bitcoin no dia de hoje, tá? Eu estou plotado no diário e vamos bater um papo para entender o Bitcoin no dia de hoje. Então já vou te pedir aquela moral, vai lá embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. Gente, o Bitcoin que formou essa canaleta aqui virtual de alta, tá? Nesse momento, essa canaleta, a gente veio estressar aqui a região de toque na alta dessa canaleta, na banda superior, que seria o nosso máximo histórico ali em torno de 76.481, tá? 76.500, seria isso daí. Hoje fizemos a máxima em 76.053, que foi justamente ali naquela abertura. E a mínima em 74.479. Nesse momento a gente opera ali em torno de 75, tentando se manter nessa região de 75 acima dessa linha roxa, que seria o topo dessa linha roxa, seria o nosso topo antigo ali em 73.700 mais ou menos. O preço do Bitcoin ele tenta achar um suporte aqui. O que eu quero levar principalmente para vocês são os fatores externos que primeiro fizeram o Bitcoin dar essa disparada, romper o topo histórico, onde a gente subiu aí, se a gente for olhar o último fundo aqui, mais de 12, 13%, que foi a vitória de Donald Trump como um novo presidente dos Estados Unidos. E o que se impacta? Eu foquei bastante o vídeo de ontem e o de anteontem, até mesmo antes da eleição, nesse assunto. Então hoje eu vou focar na próxima coisa que pode impactar o preço do Bitcoin de maneira positiva, que é esse cara aqui, ó, é o corte na taxa de juros, que provavelmente vai vir amanhã. O Fed está se reunindo hoje, começa a reunião do Fed hoje, lá em torno de 11 horas da manhã do horário dos Estados Unidos, tá? Mas o pronunciamento provavelmente será feito amanhã. Ao meu ponto de vista, a gente vai ter um corte de 25 pontos a 50 pontos, muito provavelmente de 25 pontos na taxa básica de juros, tá? O que aconteceu quando a gente teve o último corte? O último corte foi o último fator externo que levou o Bitcoin a quebrar essa barreira. A gente estava nessa bandeira de alta desde daqui do dia 1º de março, desde a entrada dos ETFs que fizeram a gente vir aqui e romper o topo antigo. A gente lateralizou meses dentro dessa bandeira esperando alguma coisa. E qual foi essa primeira coisa? A primeira coisa que fez a gente, de fato, conseguir estressar o rompimento dessa bandeira, foi o corte da taxa básica de juros americana em 50 pontos lá no dia 18. No dia 17 já era certo o corte, então a gente já teve um impulso ali, tá? Então eu já levei em consideração esse impulso também, porque foi uma antecipação do corte. Pode ser que a gente veja essa antecipação do corte também hoje, tá? O fato é que a gente subiu 27% antes de ter algum outro fator externo impactando o mercado, que foi o Donald Trump. Então, antes do Donald Trump entrar, desde o dia 18 de setembro, a gente teve mais ou menos 27% de alta. Levando em consideração que agora o corte da taxa de juros vai ser menor, vamos supor que seja 25 pontos, então a gente não chegue a novamente esses 27%, mas se colocarmos aqui os 27%, a gente estaria indo aí para próximo a 95 mil dólares, tá? Se a gente não chegar, vamos supor que a gente chegue em metade, tá? Que a gente está falando aí de 13%, 14%, a gente iria 85 mil dólares ali. Porém, dessa vez, a gente está num momento de euforia absurda do mercado, onde um presidente pró-cripto entrou no poder da maior potência do mundo, com promessas bem pró-criptas, como eu já falei para vocês diversas vezes. Se você ainda não viu, volta lá, dá uma olhada no vídeo de ontem, eu vou deixar aí em cima aí no vídeo, só você clicar nessa exclamaçãozinha aí, que está aparecendo na tua tela, para você entender minha análise sobre o Donald Trump, sobre as promessas dele que vão fazer o preço do Bitcoin subir. Mas além disso tudo, a gente tem esse corte na taxa básica de juros que vai de fato impulsionar. Então eu acredito que a gente não pare em 85. Eu acho, pela minha análise, que o Bitcoin hoje, com essa vitória do Trump, com isso tudo, a gente vai ter uma
curva ascendente alta, tem muito indicativo de alta acontecendo. Eu já venho falando para vocês há diversos meses sobre essa bandeira de alta e o quanto que essa bandeira de alta poderia entregar. Eu já vim falando para vocês há diversos meses da outra pequena bandeira de alta que se formou aqui. Eu já vim falando para vocês há diversos meses do padrão xícara no mensal e no semanal que está se formando, que isso tudo entrega um padrão alta grande. Então a gente tem graficamente falando diversos indicadores de alta, não só no padrão gráfico, mas no mundo exterior, como Donald Trump agora, como os cortes na taxa básica de juros, como os dados da economia americana melhorando. Isso tudo é um impacto interessante para o Bitcoin, tá? Hoje, tá, a gente está igual a ontem quando a gente bota aqui os nossos principais indicadores que eu mais gosto, que seria a banda de Bollinger e o canal do Keltner. A gente está alargando essas bandas aqui, já rompeu o máximo que essa banda levaria. E o que isso acontece? Quando o preço ele tende a romper essas bandas, tá? Ele tende a buscar o topo da última banda, que aí a gente estaria falando aqui desse topinho aqui, que seria lá em torno de 77 mil dólares, que basicamente vem aqui a estressar entre hoje e amanhã novamente essa canaleta de alta. Então, a tendência é o preço continuar estressando essa canaleta de alta entre hoje ou amanhã, até antecipar ou não o movimento do corte da taxa básica de juros, que aí pode facilmente levar o preço para 80 mil dólares. Quando a gente vem, inclusive, aqui olhar o mapa de calor de alavancagem, vocês veem que tem um 74,186 ali funcionando como um suporte Bitcoin. Então, se cair em 74,186, a gente vai ver uma vendinha que pode jogar o preço um pouquinho lá para baixo, que a gente está falando de 93 milhões em alavancagem. Não é nada surreal, mas é um valor relativamente alto que pode aí recuar o preço do Bitcoin, quem sabe para uns 73, 72 mil dólares, mas a gente ainda estaria no cenário impactante. Mas nesse momento, vocês vejam que não tem nenhuma alavancagem alta para cá. A próxima alavancagem é em 75.419 são 17 milhões. Então o mercado ainda acredita numa alta exponencial do Bitcoin, talvez lá para 80 mil dólares, porque até ali 78 a gente não tem uma alavancagem acima ali de 30, 40 milhões de dólares, tá? A gente não tem nada acima disso daí, de 30, 40 milhões de dólares. Então é interessante a gente ver o comportamento dessa galera que também está operando o que eles acreditam. Se o Bitcoin viesse corrigir hoje, o que no cenário de euforia eu não acredito, ele poderia vir buscar aqui a banda inferior dessa nossa canaleta, ali em torno de 68 mil dólares, tá? O que eu não acredito, nem que venha tocar aqui a mediana, porque eu acho que nos próximos dias a gente tende a buscar a mediana. É óbvio que essa mediana vai estar um pouco mais em cima. Então eu acho que nos próximos dias a gente tende a buscar a mediana para ter tração para continuar subindo de maneira saudável. Mas antes disso a gente vai vir estressar aqui um novo topo histórico ali próximo de 77 mil dólares, tá? Ao meu ponto de vista, a gente vai fazer isso, vai romper o antigo topo histórico e vai tentar buscar os 77 mil dólares. A gente de fato iniciou o bull run, a gente de fato iniciou a nossa onda 3, que a meu ponto de vista só vai parar lá entre 109 mil dólares e a gente precisa de uma ajudinha do DXY. O DXY precisa cair um pouquinho. Quando a gente olha para o gráfico de dominância do Bitcoin, mesmo com o Bitcoin subindo muito, a gente vê que a dominância tem caído em busca da mediana. Chegou a estressar aqui a mediana, a dominância que saiu lá de 61%, 62% e recuou, chegando a 59%. O que a dominância do Bitcoin é interessante? Porque quando a dominância do Bitcoin cair, vir buscar 54%, quiçá 48%, 44%, é um indicativo para os senhores que a alt season está chegando aí o nosso ápice da alt season. Então vocês precisam estar bem posicionados, precisam olhar isso quando a dominância começar a cair. Queda da dominância necessariamente não significa queda no preço do Bitcoin, mas quando a dominância começar a cair, a liquidez começar a aumentar, o preço do Bitcoin cair junto, aí sim vocês podem ter certeza que acabou o nosso bull run e a gente está entrando na fase da alt season. E aí as criptomoedas que têm uma boa octanagem, tanto as middle caps, as small caps, quanto as big caps, elas vão entregar uma alta proporcional a vocês a isso tudo, tá?
Então eu estou bem animado, vocês veem que aqui não sou só eu, o mercado tem vendido absurdamente, totalmente diferente do que foi aquele fatídico dia do crash lá em 5 de agosto, onde a gente fez essa linda armadilha de urso, tá? O mercado está bem animado. Bom, vamos dar uma olhada nas notícias. BlackRock vê o maior volume de todos os tempos. A gente teve 4,1 bilhões negociados ontem com a vitória do Donald Trump. Quando o mercado abriu, isso ajudou o preço do Bitcoin também, muita grana entrando no mercado. E 10 dos melhores ETFs que foram lançados esse ano, 8 são de Bitcoin, para vocês terem ideia do impacto da revolução. Mas a verdade é que esses 4,1 bilhões aqui se equiparam ao início da loucura que foi quando os ETFs lá em março, se não me falha a memória, entraram de fato em negociações. Isso aqui abre uma brecha para novos ETFs, tá? Até porque a política do Donald Trump é uma política de regulamentação das altcoins. Então as altcoins ganham muito com o Donald Trump, diferentemente, por exemplo, da Harris. A Harris, como eu já falei no vídeo de anteontem, as altcoins poderiam sofrer um pouco mais, mas o Bitcoin a longo prazo seria alta de qualquer jeito, mas as altcoins sofreriam. Então com o Trump a gente vê agora normal para os próximos anos ver ETFs de Solana, de XRP, de Litecoin, esse tipo de coisa vai acontecer, é um novo normal do mundo, vocês precisam se adaptar. Sobre a política do Trump, Trump enfrentará menos obstáculos em Washington durante seu segundo mandato. A verdade é que, para vocês terem ideia, o Trump no primeiro mandato dele, ninguém imaginava que o Trump fosse ganhar, ele enfrentou muita resistência, só que dessa vez, além do Senado já ser a maioria republicano, ele foi o segundo presidente republicano, se não me falha a memória, a ganhar no número de votos, não só em delegado, ele ganhou no voto popular também. E o último foi em 1988, se não me falha a memória, e me fugiu o nome de quem foi. Mas o Donald Trump, a verdade é que ele vai ter um mandato um pouco mais seguro, mesmo com os desafios que ele tem pela frente da economia americana não ser nada boa, da dívida do FMI está praticamente impagável, o FMI está aumentando em dívida bilhões por dia. Tá? Então, a situação do Trump não é fácil, mas ele vai ter o apoio. E o mundo agora, principalmente a parte da Europa, vai sofrer um restart, né? Muita coisa vai mudar na Europa com a política do Trump, principalmente o Bitcoin, que agora a gente entra numa nova era do Bitcoin, nunca vista de a gente ter o presidente da maior potência do mundo pró-cripto. E a verdade é que o Bitcoin no primeiro mandato do Trump subiu no final do mandato cerca de 1.900%. Tá? É óbvio que isso não foi somente por conta do Trump. O Trump foi uma parcela pequena desses 1.900%, mas é um dado legal para a gente se pensar em ter um presidente no governo pró-cripto, que na época ele era anti-cripto, né? Ele era um crítico, um cético, e hoje ele é um pró-cripto, então a gente fica na expectativa não de uma alta talvez de 1.900%, mas de uma alta em 2030, o Bitcoin está próximo a $1 milhão. Não vejo por que no próximo ciclo a gente não ter $1 milhão. Vitória de Donald Trump lança dúvidas sobre estratégia de Wall Street para a China. A verdade é que, como eu já falei, o mundo vai sofrer um reset. A Europa se prepara para isso e a China também. Donald Trump já prometeu aumentar para 60%, isso foi promessa de campanha, tá? A importação de produtos oriundos da China. Ele também tende a dificultar o investimento de americanos na China, isso para melhorar o mercado interno, já que a China tem dominado o mercado mundial exportado para o mundo todo. Muitos produtos chineses estão dominando o mercado da China. Talvez até por conta disso a gente tenha ali a guerra da BYD, se não me falha a memória também é chinesa, posso estar falando besteira, mas eu acho que tem muita correlação disso também pelo apoio que o Musk deu ao Trump nessa eleição. A gente está falando da Tesla, que recentemente perdeu vendas para a BYD. Então, isso tudo é bem interessante quando a gente vê que o quebra-cabeça vai se encaixando. Tá? Ele, além de propor tarifas também, ele mudou a questão do status pró-comercial entre os dois países, ele pretende mudar, na verdade. Isso tudo, a China tem muito medo desse desenvolvimento. Trump também prometeu não enviar mais um tostão dos contribuintes para a guerra da Ucrânia, então a gente vai ver como no próximo ano essa guerra da Ucrânia e da Rússia vai se desenvolver. Trump também prometeu dar uma mexidinha nos países da Europa na OTAN, porque tem uma lei lá da OTAN que todos os países têm que investir 2% do PIB na OTAN, isso não tem acontecido, tá?
Então o Trump quer mexer nisso tudo e isso vai criar uma expectativa totalmente diferente para o que está acontecendo. Aqui é mais um corte da taxa de juros, mas eu já antecipei esse valor, então não adianta a gente ficar debatendo. O que vocês têm que ter ciência é o que isso pode afetar o mercado do Bitcoin. E para finalizar, o nosso índice do medo da ganância volta para a ganância, quase na ganância extrema, e vocês não podem se apaixonar por moeda nenhuma. Quando as altcoins dos senhores baterem um valor interessante, é difícil a gente acertar exatamente o ponto de saída, mas se vocês lucrarem e já souberem, tiverem uma estratégia, garanta seus lucros. Só lucra quem vende, tá bom? Vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês.